Você do Paraná sabia que aqui no Quibio tem playlists gratuitas para o UFPR, UniOeste e o UEL? E agora, cara, a UEL ela entrou no canal de membros para questões discursivas do país inteiro. E nada melhor do que para a galera que vai fazer particulares, todas as questões da PUC também organizadas aí no nível médio particulares. Seja membro do Quibio. Fala, meu povo! Bora de uma questãozinha aqui da UEL, de um tema que é bem específico, tá? Vale a pena a gente destacar, porque ele está trabalhando aqui com o tecido sanguíneo, né? Os diversos tipos de células que a gente tem, entre leucócitos, né? Os glóbulos brancos e também um glóbulo vermelho, né? Vou dar um spoiler aqui. E ele conta essa historinha aqui, e você tem que saber características bem específicas, que é pouco cobrado, tá? Poucos vestibulares cobram nessa pegada. Então ele diz que o sangue humano é composto por hemácia, leucócito e plaqueta, denominados elementos figurados. Os tipos celulares que compõem os elementos figurados são distinguidos, tá, de acordo com suas características funcionais e morfológicas, como, por exemplo, o formato do núcleo. Então, em exames de sangue, tais tipos celulares são avaliados por especialistas no microscópio, quanto à morfologia, o número de células por milímetro cúbico, de acordo com a idade do sexo do indivíduo. A detecção de variações do número e morfologia dos tipos celulares é indicado as alterações fisiológicas ou genéticas. Utilizando inteligência artificial, pesquisadores têm desenvolvido equipamentos que contam com uma rede neural artificial, capaz de identificar e quantificar os elementos figurados do sangue, classificando-os com elevada taxa de acerto. Então, vamos lá, não somos IA, não teremos disponível na hora da prova, então vamos tentar já fazer alguns agrupamentos aqui que facilite a vida de vocês. Primeiramente, em relação às células A, B, C, D e E, tá? A gente está falando aqui de leucócitos, né, glóbulos brancos, e o F, que está com uma pinta de hemácia bonitona aqui, né? Lembra que nos mamíferos ela perde o núcleo, então ela fica com esse formato, né, que a gente disse que é bicôncavo, perfeito? Vocês que queiram aí conhecer a prova aqui da UERJ, tá? Vejam aí a prova de 2026, uma questãozinha muito bacana que fala em relação a tamanho de hemácia na normalidade, tá? Mas comparando com a população do Tibete e populações aí que vivem no nível do mar. Bem bacana a questãozinha, a prova discursiva da segunda fase da UERJ, tá? Então aqui, a gente consegue diferenciar que é uma hemácia, perfeito, F. E aí vale destacar, a primeira classificação que a gente pode fazer dos leucócitos, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, tá? Mas a gente tem vários grânulos, ok? Nessas células aqui um pouquinho menos, né? Visível no caso da A. Na B, você já percebe bastante. Na C também, tá? Então, essas células, enquanto em D, em E, você não está vendo esses grânulozinhos. Então, a gente já tem a primeira classificação que é importante, que é o que chamamos de granulócitos, tá? Então, esses aqui, esses são os leucócitos, né? Granulócitos. E os que não têm, agranulócitos. Agranulócitos, perfeito. Aí eu tenho outras distinções aqui importantes, agora quanto ao núcleo, tá? Repara que esse núcleo aqui, ele é trilobado, você consegue perceber, tá? Esses lóbulos aqui, bonitinhos, tá? Então eu consigo garantir para vocês que é um neutrófilo, beleza? Então essa é uma característica de neutrófilo. Lembra que o neutrófilo é o leucócito em que a gente tem maior quantidade no sangue, tá? Faz parte daquela imunidade inata, né, junto com os macrófagos, beleza? E, meu irmão, a tendência é o quê? Ali fagocitar qualquer corpo estranho, tá? Sem dó, sem piedade, beleza? Faz parte ali da nossa linha primária da resposta imunológica,
Famoso pau para toda obra, meu irmão. Viu qualquer coisa estranha, vai lá, meu irmão, sem medo e sem dó e sem piedade. Perfeito? Já B e C, repara que B você consegue perceber aqui, ó, os dois lobos do núcleo, então é bilobado, tá? E bastante grânulozinho. A gente chama esse cara de eosinófilo. Eosinófilo. O eosinófilo nos vestibulares, normalmente quando aparece, ele aparece na leitura de um antihelmíntico, né? Ou seja, ele atua contra vermes. Perfeito? Basicamente. Então, bateu o eosinófilo alto, pode ter certeza, tá com uma macarronada aí no intestino, beleza? Então, normalmente é um clássico dos vestibulares. Já a C, que a gente não consegue nem visualizar bem o núcleo, mas muitos grânulos, né? Ou seja, esses grânulos compostos muitas vezes por proteínas, por enzimas, tá? Tá relacionando ali quem libera uma grande quantidade de substância. Então você pode pensar no basófilo, tá? Que vai ter uma leitura bem importante, tá? Quanto à produção de histamina, tá? E heparina. Lembra que a histamina é mais falada em vestibular, tá? Um excelente vasodilatador. E a heparina é um excelente anticoagulante, beleza? Então, é um excelente antitrombótico, por exemplo, tá? Então, para pessoas que estão com risco de trombose e tudo mais, muitas vezes ele faz um tratamento ali com heparina. E a histamina, vocês falam muito dela por conta do processo inflamatório, que tem uma outra célula do conjuntivo que também produz, que é o mastócito, tá? E é importante para que um vaso bem estreitinho, tá? Ele dilata, beleza? E quando ele dilata, ele separa um pouquinho essas células do endotélio, o que vai facilitar exatamente o que, ó, a passagem aqui, ó, das células de defesa para o tecido, do sangue para o tecido. Ó. Esse processo a gente chama de diapedese, então bem importante, tá? E dos agranulócitos, a gente tem uma característica muito grande desse cara aqui, ó. Repara que o núcleo, ele ocupa quase que todo o volume da célula, cara. Um núcleo muito grande, tá? Isso é característico de linfócitos, beleza? Linfócitos, tá? E esse núcleo aqui também é um formato bem característico, ó. Dá para pensar num rim, dá para pensar numa ferradura, porra, aí você fica à vontade aí com a relação que você quiser, que é do monócito, né? Monócito que, quando faz diapedese, passa a ser chamado de macrófago, tá? Então, junto com os neutrófilos ali compondo, né, a imunidade inata. Lembra que os linfócitos, a gente já fala da imunidade adaptativa, que é aquela específica para um determinado antígeno, perfeito? Então, cara, é basicamente isso, né? Nas hemácias a gente bota a conta principal do, do transporte de gases, tá? E vale lembrar que quando você fala de tecido hematopoético, que é quem dá origem às células sanguíneas, tá? Existe também o que chamamos de megacariócitos, que se despedaçam e dão origem à plaqueta. Então ele não desenhou a plaqueta aí, tá? Ele comentou da plaqueta, mas plaqueta é fragmento de célula anucleado e a gente tem que lembrar o quê? Que atua muito na coagulação sanguínea. Beleza? Então vamos lá. Sobre os elementos figurados do sangue, representados na figura de AF, que pode ser utilizado para a alimentação de uma rede neural, assinale a alternativa correta. Letra A. A figura A representa um granulócito, ok, do tipo neutrófilo, perfeito, com núcleo trilobular, enquanto na figura B é um eosinófilo, com um núcleo bilobular, perfeito, já tínhamos matado aqui. Letra A, bonitão, mas a gente já revisou tudo, né, cara? Então vai ficar fácil as outras alternativas aqui. Então vamos lá. As figuras de A a F podem ser utilizadas para alimentar uma rede neural artificial
conforme a morfologia da membrana plasmática e do tipo de grânulos citoplasmáticos, né? Aqui deu uma viajada, a gente tem uma relação aqui maior do núcleo, né, e tudo mais. C, a morfologia bilobular do núcleo apresentados na figura BAE, porra, BAE não tem, né? B tem bilobular, né? Um linfócito aqui é um núcleo único, né? Não tem esse formato, né? Loucura total. Então distingue os tipos celular. Então isso aqui já viajou muito. D, as figuras identificadas pelas letras D, E e F representam células do tipo agranulócitos, né? Então D, E e F seriam agranulócitos. Então babou aqui. E na E, os monócitos representados pela figura F, porra, F hemácia, né? Então já babou também. Então monócito seria de animal. Então ficou letra A, rapidinho. Espero que tenham curtido, espero que tenham revisado. Assunto puxado aí, né, para a galera da UEL. Poderia ser diferente. Valeu, até a próxima.